Bem-vindos. Hoje vamos analisar em detalhe um fenómeno que molda muitas das nossas interações, quer profissionais, quer sociais. A rede de contactos, o chamado networking. Temos connosco um texto interessante de Edson Zogby, que nos desafia a olhar para além do óbvio, não é? Para além da superfície desta prática que está por todo o lado. E ele revela alguns efeitos secundários, menos óbvios e por vezes até um pouco inquietantes. A nossa missão aqui é tentar destilar as ideias-chave desta análise. Para começar, se calhar, recuemos um pouco. A prática de favorecer conhecidos, o nepotismo, não é propriamente uma invenção moderna. É quase um clássico da história humana, pode-se dizer. Desde sempre figuras de poder, reis, nobres, mais tarde políticos, empresários, tiveram esta tendência de colocar familiares e amigos em posições de confiança. A lógica superficial até parece fazer sentido, não acha? Espécie de atalho. Sem dúvida. Essa percepção de conveniência é, de facto, um motor poderoso. Simplifica, claro, a decisão para quem tem o poder de nomear. No entanto, é precisamente aqui que Zogby, segundo a nossa fonte, começa a identificar a tensão. Essa conveniência individual, ela colide frequentemente com princípios maiores. Princípios de justiça, de equidade e até mesmo com a eficácia da organização a longo prazo. Aquilo que parece prático no momento pode minar a meritocracia, a igualdade de oportunidades, e esses são pilares essenciais de sistemas que se querem justos, democráticos. A conveniência de um, no fundo, pode ser a injustiça para muitos outros. Pois, e a fonte detalha mesmo cenários onde essa lógica da conveniência pessoal, simplesmente não funciona, ou até se torna contraproducente. O primeiro caso é bastante claro. São as situações reguladas, como concursos públicos ou processos de seleção com regras bem definidas. Tentar contornar essas regras para beneficiar um conhecido não é só eticamente questionável, pode mesmo ter consequências legais sérias. É violar um pacto, não é? Exatamente. É uma violação direta das regras do jogo. Mas Zogby aponta outras falhas, talvez mais insidiosas, porque ocorrem mesmo quando não há regras formais explícitas a serem quebradas. O segundo caso que mencionou, o da incompetência, é um exemplo clássico. Nomear alguém apenas pela confiança ou pelo laço pessoal, ignorando a falta de competências para a função, é quase uma receita para o desastre. Sim, a fonte descreve bem as consequências. O trabalho não é feito corretamente, surgem problemas operacionais, a equipa fica sobrecarregada, ou no limite é preciso contratar outra pessoa para fazer o trabalho que o nomeado devia fazer, acaba por sair mais caro e gerar mais problemas do que uma seleção baseada em mérito, obviamente. E o impacto não é só operacional, atenção. Pode gerar ressentimento na equipa, desmotivação, cria uma cultura onde as ligações valem mais que a competência. Isso é perigoso. Zogby, segundo a fonte, também refere uma terceira situação ainda mais interessante. Usar uma nomeação para se livrar de um problema. A chamada batata quente. É uma manobra bastante cínica, de facto, colocar deliberadamente um conhecido numa posição ingrata ou impossível, talvez para afastá-lo ou simplesmente para transferir um problema para outra esfera. Neste caso, a conveniência é puramente maquiavélica e prejudica diretamente a pessoa que supostamente fazia parte da rede de confiança. Mostra como a própria lógica da confiança pode ser pervertida. São exemplos muito claros de como o favorecimento baseado apenas em relações pessoais, o nepotismo na sua essência, pode falhar redondamente. E é interessante notar o paradoxo que a fonte parece sublinhar. Vivemos numa era de conectividade global sem precedentes, com acesso a um manancial quase infinito de talento, de informação, através da tecnologia. No entanto, apesar de todas as ferramentas, de todas as opções, o fator confiança continua a ter um peso desmesurado nas decisões. Parece contraintuitivo, não é? Com tantas opções à disposição, por que a familiaridade ainda pesa tanto? Olha, a fonte sugere que a própria vastidão de opções pode ser paralisante. Avaliar desconhecidos é um processo complexo, demorado, incerto. A confiança, mesmo que baseada só no conhecimento prévio e não necessariamente na competência comprovada, oferece um atalho mental, reduz a incerteza percebida. E é neste terreno fértil que o conceito moderno de network, de rede de contactos, floresceu nas últimas décadas. Como Zogby aponta,
Não é só sobre quem conhecemos, mas sobre construir e gerir ativamente essa rede. E ferramentas como LinkedIn vieram dar uma estrutura quase formal a isso, certo? Tornaram visíveis as teias de ligação, quem conhece quem recomenda quem. É exatamente. O LinkedIn e plataformas semelhantes formalizaram e, de certa forma, democratizaram o acesso à visualização das redes. E é inegável, como a fonte reconhece, que o networking, quando praticado de forma ética, estratégica, tem benefícios claros. Pode acelerar processos de recrutamento, facilitar parcerias, promover a partilha de conhecimento. É uma ferramenta poderosa no mundo profissional de hoje, potencialmente muito saudável, se bem utilizada. A questão não é a ferramenta em si, mas como a usamos e, crucialmente, como ela nos pode estar a mudar a nós. E é exatamente aí que a análise de Edson Zogby dá uma volta inesperada e nos leva para o cerne da sua preocupação. É aqui que fica interessante. Ele argumenta que esta ênfase crescente no networking, esta cultura de estar sempre a gerir contactos, está a ter um efeito colateral social. Preocupante. Algo que ele designa de forma bastante sugestiva como o modo network de comportamento. E aqui a análise torna-se realmente fascinante e um pouco desconcertante. Como é que a fonte descreve este modo network? Parece quase uma condição médica. Zogby descreve-o quase como uma síndrome endémica da nossa era. Uma alteração subtil, mas penetrante no nosso comportamento social. A ideia central é que a preocupação constante em causar boa impressão, em ser visto como um contacto valioso, leva as pessoas a perderem a naturalidade, a espontaneidade, especialmente quando interagem com desconhecidos ou em contextos sociais mais mistos. É como se um interruptor fosse ligado, percebe? E o que acontece quando esse interruptor está ligado? Perdemos a capacidade de simplesmente ser, de ser nós mesmos. Exato. A fonte sugere que as pessoas sentem uma pressão, muitas vezes inconsciente, para representar um papel. Têm de parecer inteligentes, bem-sucedidas, informadas, escolhem as palavras com um cuidado excessivo, partilham opiniões calculadas para agradar ou impressionar, tornam-se politicamente corretas e aqui Zogby parece usar o termo com um certo desdém, sugerindo falta de autenticidade. O pior, segundo ele, é que se força uma simpatia superficial que mascara ou até corrompe a empatia genuína. Em vez de nos conectarmos de forma autêntica, estamos a atuar para a nossa rede. Hum. Essa distinção entre simpatia forçada e empatia genuína é crucial. Uma é uma performance, não é? Outra é uma conexão real. Mas o que levaria as pessoas a adotar este modo network de forma tão generalizada? Zogby aponta alguma causa específica? Bem, a fonte sugere uma ligação forte com a crescente competição no mercado de trabalho. A percepção, seja ela real ou exagerada, de que as oportunidades são cada vez mais escassas, e aqui Zogby até usa a palavra robôs, talvez como metáfora para a automação, a inteligência artificial, a pressão económica que encolhe o mercado tradicional. Tudo isso leva as pessoas a sentirem que cada interação social pode ser uma oportunidade ou um risco para a sua carreira. Adotam, por isso, um comportamento de adequação constante. Quer dizer que mesmo num jantar de amigos, num evento cultural ou até numa conversa casual durante uma viagem, as pessoas podem estar no fundo a fazer networking. Sempre a avaliar e a ser avaliadas. Isso é um bocado. É essa a preocupação que Zogby levanta. A linha entre o profissional e o pessoal esbate-se de forma perigosa. A pressão para estar sempre ligado, para gerir a imagem, as conexões, extravasa-me o ambiente de trabalho e infiltra-se em momentos que deviam ser de descontração, de autenticidade, de relações humanas puras. Qualquer desconhecido pode ser um potencial contacto útil, e isso altera a dinâmica fundamental da interação. Deixa de ser um encontro e passa a ser uma transação potencial. A fonte menciona que o autor expressa uma certa tristeza em relação a esta tendência. É compreensível, parece uma perda significativa, não é? Da qualidade das relações humanas, uma erosão da genuinidade. Sim, a palavra tristeza sugere um lamento pela perda de algo valioso. A capacidade de nos relacionarmos uns com os outros de forma aberta, honesta, sem agendas ocultas, ou sem a necessidade constante de projetar uma imagem específica. É a perda da espontaneidade, daquela vulnerabilidade que permite conexões mais profundas. E Zogby lança um desafio interessante nesse sentido, uma espécie de exercício de autorreflexão, que ele chama conversa com a almofada.
A ideia é confrontar-nos honestamente. Será que estamos mesmo imunes a isto? Será que nós próprios nunca agimos movidos, mesmo que subtilmente, por esta mentalidade de networking, ajustando o nosso comportamento? É um desafio pertinente, sem dúvida, porque a nossa autoperceção é muitas vezes falível. Tendemos a acreditar que somos autênticos, que as nossas interações são genuínas, mas Zogby convida-nos a questionar isso. Será que a pressão social e profissional não nos leva, por vezes, a deslizar para esse modo network, sem sequer nos apercebermos? A conversa com a almofada é isso mesmo, um convite à introspeção honesta, a examinar as nossas motivações, os nossos comportamentos em diferentes contextos sociais. É um ponto desconfortável, mas importante. Reconhecer o problema é o primeiro passo, claro, mas Zogby oferece alguma solução? Como podemos combater esta tendência, segundo ele? A solução proposta na fonte é, na sua essência, simples de anunciar, embora talvez desafiadora de praticar consistentemente. Cultivar e praticar a autenticidade. O antídoto para o modo network é fazer um esforço consciente para sermos nós mesmos, para expressarmos o que realmente pensamos e sentimos. Ser autêntico. Mas isso não pode ser complicado, especialmente em hierarquias ou situações mais delicadas. Como é que Zogby sugere que isso se faça na prática? Ele enfatiza que a autenticidade não é sinónimo de falta de educação ou de agressividade. Pelo contrário, deve ser exercida com educação, com respeito pelo outro. A chave é a coragem de dizer o que se pensa de forma clara e respeitosa, independentemente do estatuto ou poder da pessoa com quem estamos a interagir. E Zogby usa exemplos fortes para ilustrar este ponto, não é? Menciona figuras de autoridade máxima, como o Papa, um bispo, um CEO, o Presidente da República ou até a Rainha Elizabeth. A ideia é que a nossa integridade e a nossa voz não devem ser condicionadas pela posição do interlocutor. É isso. Exatamente. A autenticidade, na visão apresentada, implica manter a nossa integridade pessoal e a nossa frontalidade respeitosa em todas as interações. Não se trata de procurar o conflito, mas de não fugir à expressão sincera das nossas convicções, dos nossos sentimentos, por medo das consequências ou por cálculo estratégico de networking. É defender a nossa verdade interior, com respeito pela verdade do outro. E quais seriam os benefícios de adotar esta postura mais autêntica, segundo a análise de Zogby, para além de ser, presumivelmente, mais ético? Bem, a fonte aponta vários benefícios diretos. Em primeiro lugar, faz bem à própria pessoa. Viver em autenticidade é menos desgastante do que manter constantemente uma persona, uma máscara. Alivia a pressão psicológica de ter de representar, de calcular cada palavra, cada gesto. Traz uma sensação de integridade e paz interior. Faz sentido. A performance constante deve ser exaustiva. Que mais? Em segundo lugar, a autenticidade evita distorções na forma como somos percebidos e avaliados pelos outros. Se somos genuínos, a imagem que projetamos corresponde à nossa realidade interior. Isso permite que os outros nos conheçam como realmente somos, o que é fundamental para construir confiança. Confiança sólida. A confiança baseada numa imagem fabricada é frágil, a confiança baseada na autenticidade é resiliente. E isso leva ao terceiro benefício, que me parece o mais importante em termos de relações, não é? Sem dúvida, a autenticidade, segundo Zogby, é a base para criar laços verdadeiros e duradouros. As relações que se formam quando somos autênticos são mais profundas, mais significativas, mais resistentes ao teste do tempo. São relações baseadas na aceitação mútua de quem realmente somos, com qualidades e defeitos, e não num acordo tácito de manutenção de fachadas. Estas são as conexões que verdadeiramente enriquecem a nossa vida, tanto pessoal como, paradoxalmente, até profissional a longo prazo. Portanto, a autenticidade não só nos faz sentir melhor connosco mesmos e permite que os outros nos vejam como somos, mas também é o caminho para construir o tipo de rede de contactos que realmente importa. Uma rede baseada em respeito e confiança genuínos, parece-me. Precisamente. No fundo, a análise de Zogby que exploramos apresenta-nos esta dualidade fundamental do networking na era moderna.
Por um lado, reconheço como uma ferramenta inegavelmente útil, quase indispensável no panorama profissional atual. Capaz de acelerar carreiras, facilitar negócios, promover colaborações valiosas. Mas, por outro lado, lança um alerta sério sobre o seu potencial corrosivo nas interações sociais e na nossa própria integridade. Isto se permitirmos que a mentalidade do modo network domine o nosso comportamento de forma acrítica. A chave está na gestão consciente e na escolha deliberada pela autenticidade. É uma ferramenta poderosa, sem dúvida, mas com potenciais efeitos secundários que exigem atenção e gestão ativa. E Zogby, ao que parece, coloca a responsabilidade dessa gestão diretamente no indivíduo. A forma como construímos e interagimos com a nossa rede de contactos define não só a qualidade dessa rede, mas também o impacto que ela tem sobre nós e sobre a sociedade em geral. Exatamente. Não é a rede em si que é boa ou má, mas a nossa abordagem é ela. A nossa intenção, a nossa consciência, a nossa escolha entre performance e autenticidade. O que nos leva, então, à provocação final que Edson Zogby deixa e que serve perfeitamente como ponto de reflexão para quem nos ouve. Ele desafia cada um a olhar para a sua própria rede de contactos e para a forma como a cultiva, como interage com ela, e a perguntar-se: a minha rede é, na verdade, uma bendita network? Uma fonte de apoio genuíno, crescimento mútuo, relações enriquecedoras? Ou transformou-se, talvez sem o dar conta, numa maldita network? Um jogo de aparências, uma fonte de stress e um fator que me afasta da minha própria autenticidade e dos outros. Fica a questão em aberto. Uma reflexão que talvez nos inspire a observar as nossas próprias interações, no trabalho e fora dele, com um olhar mais atento e crítico. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.